Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? É um prazer estar aqui com você hoje para falarmos sobre um tema que impacta profundamente as nossas vidas, a influência das redes sociais, na autoestima e nas relações interpessoais. Nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde as redes sociais elas se tornaram parte essencial no nosso cotidiano. Elas moldam como nos vemos, como interagimos, como nós interagimos com o outro, né? E até como definimos o nosso valor pessoal. Ao longo dessa discussão, vamos explorar como as redes sociais afetam a nossa autoestima e as dinâmicas das nossas relações, tanto de maneira positiva quanto negativa. E eu quero agradecer aqui a presença de todos e espero que possamos refletir juntos sobre esse tema tão relevante. Nós vamos nomear aí, vamos dar um tema para esse bate-papo de hoje, né, que é a mulher nos dias de hoje, a influência das redes sociais na autoestima e nas relações interpessoais, né. Agora vamos dar início a esse bate-papo, a essa conversa. Eu gostaria de passar a palavra para a Lilian, que certamente tem contribuições valiosas para enriquecer a nossa discussão. Lília, por favor, fique à vontade para compartilhar as suas ideias e as suas perspectivas sobre esse tema. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Para falar mais um tema. Gosto muito, né, de conversar sobre esse tema, né, que são mulheres, porque eu sou mulher, né? E a gente atravessa imensas dificuldades, inúmeras dificuldades no nosso dia a dia. E obrigado mais uma vez pelo convite, Sandra. E vamos fazer esse bate-papo hoje. A mulher nos dias de hoje. Eu fiquei pensando, né? Como que a gente vai saber como que ela é hoje sem fazer um parâmetro de como que a mulher era? Então, a gente vê um processo de mudança muito grande que acontece, né, nas relações, no nosso papel diante da sociedade. E a mulher, ela, há um tempo atrás, ela tinha esse estigma, né, de dona de casa, de cuidadora dos filhos, cuidadora do lar, mas acho que da década de 50 para cá, muitas transformações aconteceram. A mulher, ela começa a entrar no mercado de trabalho, ela começa a fazer faculdade, entra também, tem um marco muito importante na nossa história, que é a pílula anticoncepcional, então ela já tem um pouco mais do poder de decisão de ter ou não ter filhos. Então, tem muitos marcos que acontecem na nossa sociedade que vai direcionando esse processo de mudança, né? Então, ela sai desse lugar doméstico que é imposto muitas vezes pela sociedade e ela começa a lutar em busca dos seus objetivos. Então, ali aparece a sua identidade, ali aparecem seus sonhos, seus projetos. É uma mulher que vai se desenvolver em coisas que ela gosta de fazer ou não, para além daquilo que ela ainda desempenha. E aí entra essa questão, né, que a Sandra trouxe, né, das redes sociais. Para ela fazer tudo isso, ela ainda precisa estar bem e ser bonita. Então, assim, é um paralelo assim muito grande, porque ela vai assumindo esses tantos de papéis na vida profissional, na vida acadêmica. Ela ocupa lugar de liderança. Essa mulher, ela tem ainda muitos afazeres na sua casa, além da maternidade. É verdade, né? A tal rainha do lar, né? Outro dia nós até estávamos falando sobre isso, né? E
fazendo um gancho, né, pegando um gancho nesse ponto importante que você tocou, Lília, eu entendo a importância de fazer uma observação no impacto que isso gera na autoestima da pessoa, né? E aí, vamos falar aí da comparação social? A comparação social, existe essa constância exposição da imagem, né, dos perfis, a idealização, né, que pode levar à comparação. E muitas vezes a insatisfação com a própria vida e com a própria aparência, né, essa validação, essa busca por curtidas, por comentários positivos, né. E existe aí o segundo ponto, que é os efeitos que isso gera nas relações interpessoais, né? E essas relações que ela vai atravessando e ela vai buscando nesse ponto ela acaba buscando uma validação social, como você colocou. E aí eu acho que entra esse ponto, na verdade, é um ponto que tem que ter muito equilíbrio. Sim. Porque a mulher, ela quer alcançar muitos lugares, quer ser feliz, quer estar bem aparentemente, e ela fica equilibrando esses pratos, só que aí entra o ponto, né? Ela tá bem? Ela tá conseguindo dar conta? Ela precisa dar conta de tudo isso? Igual esse termo que você usou, a rainha do lar. Muitas vezes nós temos o senso comum de colocar isso numa mulher que também é mãe, que dá conta de tudo, e só que isso não é fácil. E quando a gente pensa na rainha, quando a gente fala assim, é a minha rainha, quando eu lembro da palavra rainha, eu tenho o pensamento de que rainha é uma pessoa que está em lugar de prestígio, ela está sendo servida, é uma mulher que ela tem muito poder. Só que aí a rainha do lar meio que é um demérito para isso. Ela tem realmente muitos poderes, né? Ela articula muitas questões ao mesmo tempo, mas ela não está no lugar de ser servida. Ela está normalmente no lugar de servir. Servir, né? E aí existe o ideal, que seria, né? Vamos idealizar essa rainha do lar, e existe essa questão real, né? Tá muito longe do ideal, né? A rainha do lar, ela não tá nesse papel de soberania, não sei nem se essa é a palavra certa, ela não tá nesse papel de ser servida, ela mais serve do que é servida, né? E aí, quando a gente vai aí para as redes sociais, ela tá nesse papel de rainha do lar, de servir esse lar, de servir esse esposo, de servir esse filho, de ter que atender uma expectativa da sociedade, porque a mulher ela foi constituída, né? E isso é muito antigo. Hoje a gente percebe que isso tem mudado bastante. E ela vai para esse grau de comparação, né? Ela vai lá para as redes sociais e começa a ter a percepção diante daquilo que ela está assistindo, de que ela está vendo, de que ela está acompanhando, e ela começa a dizer que ela está longe de ser essa rainha ideal, né? Então, assim, vamos lá para as conexões reais versus as conexões virtuais, né? A quantidade de interações virtuais pode estar impactando a qualidade das relações pessoais e a profundidade dessas conexões reais, né? E ela começa a se conectar com esse mundo virtual e olha para o real e fala, que rainha do lar o quê? Exato. Né? E eu tenho visto e tenho ouvido, né? Às vezes conversando com amigas, né? E a gente também tem estudado bastante sobre isso, tem pesquisado bastante sobre isso. Casamentos acabando por conta disso, né? Sim. Mulheres dizendo, isso aqui não condiz com o que eu vivo, né? Mas as pessoas, elas não postam, eu não vejo nenhum post aí dizendo que a luz está atrasada, que a água está atrasada, que o armário está vazio, né? Eu posto aquilo que eu quero que as pessoas pensem, achem sobre mim, né?
Então, a gente tem visto aí muitas pessoas adoecendo, famílias sendo desconstruídas, relacionamentos acabando, justamente por conta desse grau comparativo, né? Até então eu achei que eu era rainha do lar, eu achei que a minha vida era perfeita, e quando eu vou para as redes sociais eu vejo que tudo que eu achei foi desconstruído assim em questões de um clique, né? Vamos dizer assim. Sim, e acaba, muito desse jargão que a gente fala, expectativa e realidade, né? Sim. Ninguém vai postar, exatamente como você colocou, ninguém vai postar o prato vazio, ninguém vai postar a comida mais simples, as pessoas vão postar sempre um lugar de prestígio, sempre um lugar, assim, que vai mostrar o melhor lado dela, né? Sim. Agora, as dificuldades ninguém posta. Eu acho que, sendo sincera e honesta, acho que ninguém tem coragem realmente, porque entra muito na parte da vulnerabilidade. Nem sempre a gente está pronto para olhar para a gente mesmo. Então, quem dirá a gente ter que lidar com isso, os outros vendo, né? Então, sim, é uma área muito sensível. E a gente ainda falando dessa parte da rainha, e a gente começa a perceber o quanto a mulher, ela sofre uma pressão nesse sentido, porque ela tem a autocobrança de dar conta de tudo isso, ela quer alcançar lugares e empregos, carreira, ela quer algo diferente na vida dela, só que além da autocobrança, tem outras pessoas fazendo essa cobrança. Então, assim, ela precisa, ela decidiu sair de casa para estudar, ela decidiu sair de casa, está ocupando um lugar de liderança no trabalho, e a sociedade começa a cobrar. Mas e seus filhos, se ela é uma mulher que tem filhos? Você saiu de casa, seus filhos estão bem na escola, seu filho está doente? Então, assim, acaba sobrecarregando ela de uma forma muito intensa nessa cobrança, né? Então, assim, ela tem que dar conta de tudo, inclusive do outro, né? De estar controlando que tudo vá de acordo com o que a sociedade impõe. É essa pressão, né? De ter que manter uma imagem perfeita, né? De uma boa mãe, de uma boa esposa, de uma boa profissional, e eu preciso manter isso de pé a qualquer custo, né? É bem difícil o papel da mulher na sociedade, essa é a verdade. Fase, né, que é buscar esse equilíbrio, é realmente buscar suporte psicológico, é tentar ver os papéis que a gente está lidando, né, na sociedade e fazer assim um ajustamento interno em relação a isso, porque é um desafio. A vida moderna, né, com o avanço da tecnologia, com tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo, a coisa acabou de acontecer num lugar, todo mundo já está sabendo em outro, e aquele boom de informação. Então, se a gente não está bem e a gente percebe que por si só a gente não está conseguindo dar conta, é levantar a mão, é buscar uma rede de apoio, é buscar uma ajuda psicológica, porque as outras coisas precisam continuar acontecendo, né? A vida vai muito além, né, de tudo isso. E precisa ter essa sensibilidade de se perceber, e quando se perceber nessa situação, olhar para si próprio com compaixão, com carinho, com acolhimento, né? Olhar para você com respeito, né? Entender os seus limites e perceber quando há necessidade de buscar essa ajuda. Perfeito. É isso. Tem um tema que nós conversamos e que a gente não falou aqui, né? Foge um pouquinho, não fugindo muito, sobre esse paralelo de ser mulher, de ser mãe. A gente falar da maternidade em si é um desafio. E quando a gente pensa na maternidade, a gente atrela direto o termo maternidade e o maternar à mulher. É como se a mulher ela não conseguisse viver, separar esses papéis. Então, assim, o papel da maternagem, da maternidade vai direto atrelado a essa mulher.
E ela é como se ela perdesse a sua identidade de mulher e passasse a ser mãe. Então, no momento que ela gera um filho, ela dá à luz a um filho, e depende, assim, esse filho depende, assim, única, exclusivamente dela, né, em alguns casos, né, não em todos, parece que ela vai perdendo essa identidade, né, e ela vive em função da maternagem, ela vive em função da maternidade, e ela vai tentando, assim, ela vai tentando dar conta desse filho que demanda, assim, realmente muita atenção, né, muito cuidado, e ela, quando esse filho cresce, ela percebe, assim, cadê a mulher que estava lá? Cadê eu, mulher? E aí é um processo, assim, de reconhecimento, de buscar quem eu era, só que aí eu vou procurar essa pessoa, eu não encontro mais, porque essa pessoa ficou no passado, ela era uma pessoa antes de ter um filho, e muita coisa aconteceu, muitas construções foram feitas, e ela passa a ser uma nova mulher, uma mulher mãe, e eu não acho mais essa mulher lá atrás. Então eu tenho que começar a reconstruir essa identidade minha como mulher. Então eu acho que esse paralelo faz todo sentido, Sandra, porque se a gente está falando de mulher, esse ponto da maternidade é um ponto que toca muito, porque eu acho que de todos os pratos que a gente equilibra na vida, eu acho que a maternidade é um prato, assim, muito pesado, né? Eu sou mãe de 2 filhos, você também é mãe, e a gente sabe o quanto a gente precisa dar conta e o quanto esse outro, né, ele depende da gente em todos os sentidos. E aí nós caímos de novo na questão do perfeccionismo, porque nós sentimos a necessidade de ser essa mãe perfeita, né? O Winnicott, ele vai falar muito da mãe suficientemente boa, né? Que ela tem que ser... Ele tem uma sacada, é uma sacada muito bacana, porque de uma forma muito resumida, ele traz para nós uma reflexão de que a mãe suficientemente, ela é boa, mas ela não precisa ser perfeita, né? É um processo que está, assim, em constante construção, onde os acertos, os erros, eles acabam se entrelaçando, né? Ela não tem que ser a mãe idealizada, a mãe que a sociedade impõe, mas sim a mãe real, a mãe que acolhe as próprias falhas, a mãe que aprende com essas falhas, né? Que oferece amor, que cuida, que dá limites, né? Essa mãe que ensina o filho que a vida é cheia de altos e baixos, mas que ele sempre vai ter alguém lá do lado dele quando ele precisar. Não para evitar todas as quedas, mas para ajudá-lo a se levantar. A mãe que é suficientemente boa, ela permite que esse filho descubra suas próprias forças, né? E ao mesmo tempo, ela vai guiar esse filho com segurança, com carinho, né? E é na imperfeição que reside essa verdadeira conexão. E eu entendo que essa conexão que forma essa base desse vínculo, né, duradouro, desse vínculo saudável. E quando essa mulher, quando ela entra nessa questão da maternidade, quando ela entende que ela não precisa ser essa mãe perfeita, ela não perde a identidade. Muito pelo contrário, ela transfere para esse filho valores, princípios, sem desconstruir quem ela realmente é, né? Então, e isso vai ser bom para esse filho, porque esse filho vai crescer entendendo que ele tem uma identidade, entendendo que ele pode falhar, mas que quando ele falhar, ele tem um porto seguro, né? Essa mãe, quando ela não tenta ser essa mãe perfeita, quando ela entende que ela precisa ser só suficiente, né? Ela não deixa de ser quem ela é, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua identidade e vai muito além. Ela consegue
transferir isso para esse filho, que vai crescer com os mesmos valores, com essa mesma dinâmica de vida, né? Sim, essa construção social e cultural. A gente cresce, assim, vendo isso desenvolver dentro da nossa família, nas pessoas que a gente se relaciona, o que cada pessoa ela vai assumindo, assim, na sua vida. A gente vai idealizando, então, quando eu crescer, eu quero ser essa pessoa, não quero passar por isso, só que a vida, ela vai caminhando de uma forma que nem tudo a gente tem um controle. E Sim. Aí a gente acaba querendo ter o controle de tudo, e é onde as pessoas adoecem, porque elas querem ser boas mães, elas querem ser boas profissionais, elas querem ser pessoas atuais, né? Pessoas descoladas e tudo mais, só que tudo esse, ela não é isolada, não é uma pessoa isolada, ela tem conexões com ela. Tem conexões, tem desejos, né, Lilian? E chega um momento que essa mulher ela vai chegar em um grau de exaustão muito grande, porque não dá para dar conta de tudo isso. Não dá para você ser 100% perfeita em tudo, né? E essa mulher, ela não aceita, ela não consegue admitir que ela pode, em algum momento, falhar, né? Que ela pode se cansar, que ela pode não dar conta de tudo. É difícil você conseguir ser 100% no seu trabalho, na sua casa, como mãe, como esposa, como profissional. Em algum momento você vai falhar. E a mulher, eu acredito que ela, às vezes ela adoece, mas porque ela não consegue atender essa demanda, atender essa expectativa, suprir essa necessidade. E tá tudo bem, nós somos seres humanos, né? Nós nos cansamos, nós ficamos tristes, nós ficamos cansados, nós podemos, né, nos frustrar, mas a mulher, ela não consegue muito se desconstruir isso que, de certa forma, foi imposto a ela em um determinado tempo. Eu acho que isso é uma reflexão para a gente fazer essa autoanálise, né? De que os lugares que eu quero alcançar, ou que eu estou, né, na transição, alcançando e tentando equilibrar os pratos, se tudo está fazendo sentido, se eu não estou adoecendo nesse processo, se eu preciso realmente estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo, nessa questão da gente estar na rede social, vendo, né, como que outras pessoas que a gente considera importante, tendo ela como parâmetro, e pensando que ela está, assim, num tempo muito curto, alcançando muitas coisas, e aí eu quero a mesma velocidade que ela para alcançar as coisas que eu também desejo, é a gente, de fato, saber que as coisas acontecem em tempos diferentes para determinadas pessoas. Então, a gente pode até, sim, ver pessoas e a gente falar, poxa, eu me espelho nessa pessoa, só que a gente tem que enquadrar a nossa realidade. E a nossa realidade, ela tem que equilibrar tudo isso, né? A gente realmente não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas tudo que está acontecendo ao nosso redor tem que dizer muito se a gente consegue ter saúde mental, principalmente, para lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E eu percebo que, na maioria das vezes, as mulheres, elas têm medo de assumir essa verdadeira mulher, que é, eu quero estudar, mas eu vou estudar no meu tempo. Eu quero trabalhar, mas eu vou trabalhar meio período. Eu quero fazer um esporte, eu quero fazer uma atividade física, e tá tudo bem, eu posso fazer as coisas que eu quero no meu tempo. No meu tempo. Isso, e a internet, ela tem esse poder de influenciar, né, essa mulher, e ela não quer fazer no tempo dela, como você trouxe de forma muito clara, né? E ela começa com esse grau comparativo, né? Com a busca, né? Ela se sente pressionada de ter que manter essa imagem perfeita, né? E isso sim pode contribuir muito, né? Para desenvolver aí um problema de saúde mental, como a ansiedade, como a depressão, né? Sem contar que o aumento do uso das redes sociais também pode levar
E aí a gente vai, é um leque, né? A gente vai abrindo aí para vários campos, né? Levar ao cyberbullying, né? Que afeta também, de forma muito significativa, a saúde mental das pessoas. Você se levar em consideração a questão da privacidade e a questão da segurança, né? Que vamos nos deparar aí com a quantidade de informações pessoais que a gente compartilha nas redes sociais e o quão isso pode impactar a privacidade e a segurança dessas pessoas, né? E falando agora, e aí a gente também pode entrar nessa questão da gestão da identidade, né? A forma com que as pessoas gerenciam e acabam controlando a identidade online também pode influenciar essa percepção de si e a forma como são percebidos pelos outros, porque eu não só quero mostrar uma vida perfeita, mas eu quero ser percebida, eu quero ser validada, eu quero que curtam. E quando isso não alcança, quando as suas perspectivas não são alcançadas, isso também faz com que você entre em um parâmetro de frustração, de indignação, de decepção, né? Então, isso também, eu acredito que é um ponto muito importante a ser dito. E eu acho que o que a gente pode prestar atenção, se a gente está conseguindo conciliar tantas coisas, né, nos dias atuais, onde tudo é muito rápido, as coisas acontecem de manhã, de tarde já é outra coisa, é a gente dar atenção aos sinais do nosso corpo. O nosso corpo, ele dá sinais do quanto que a gente mentalmente não consegue conciliar Sim. as coisas dentro da gente. Então, assim, é uma queda de cabelo, às vezes é uma tontura, às vezes que vai desencadear mais tarde, depois para uma ansiedade, uma depressão, Sim. algo que vai estar um pouco mais grave. Mas, assim, pensando que a gente não precisa pegar a identidade do outro, pegar o perfil do outro e tentar encaixar na gente. Não vai servir, né? Exato, a gente tem que estar bem com isso, a gente tem que estar bem resolvida, sabe? E a gente conseguir fazer essa reflexão de que eu tô bem com as escolhas que eu fiz, ótimo. Eu vi recentemente uma frase que contava um pouco sobre isso. As minhas decisões, para eu saber se elas vão dar certo ou não, o que vai determinar se eu estou tomando, sim, uma decisão certa ou não, vai dizer muito da paz interior que eu vou ter após essa decisão. Então, eu tomar ou não uma decisão diz muito de como eu estou por dentro diante dessa decisão. E eu acho que não tem caminho melhor de você tomar fazendo essa autoanálise. Sim, sim. Não, que tem essa dificuldade de fazer essa autoanálise, né? Trabalha muito com essas questões de se sabota, né? Se se manipula, querem mostrar algo que não existe, que não é real. E quando essa pessoa tem um encontro com essa realidade, daquilo que ela criou, daquilo que ela idealizou, mas em algum momento a realidade vai bater na porta, né? O corpo vai dizer, de alguma forma ou de outra. A gente tem que prestar atenção a esses sinais. Exatamente. Tem uma pessoa que eu brinco bastante, o meu sobrinho, e eu falo assim, vamos fazer umas fotos, põe um filtro aqui em mim. E aí ele fala assim, tia, a senhora é linda, posta as fotos do jeito que você não precisa de filtro, né? Essa é a Sandra. E só para descontrair, um outro dia fui fazer uma maquiagem para um determinado evento, e a gente quer ir apresentável, a gente quer ir bonita, a gente quer ir com o cabelo escovado, uma maquiagem bem feita, e eu dei muita risada, porque eu precisei, depois da maquiagem, eu precisei mexer no meu celular, e é a Puro Face, né, reconhecimento facial, que abre o meu dispositivo, e não reconhecia. Eu falei, gente, eu sou tão diferente disso aqui. E ali eu tive um encontro com a realidade. Não, eu estava assim, a minha maquiagem estava para além, ao ponto do dispositivo não fazer o reconhecimento facial. Já pensou? Né? Aí você encaixa perfeito.
no meu caso, a realidade bateu assim, ó, numa questão de segundos, né? Então, a gente precisa se atentar nesses padrões de beleza que a gente quer se impor, que a sociedade, de uma certa forma, quer impor, que a gente precisa ser linda, perfeita, que a gente precisa ser magérrima, que a gente precisa ser alta, ou a gente não pode ser muito alta, e a gente... Será que nós estamos mudando quem somos por nós, ou porque nós precisamos atender esses padrões que a sociedade, de uma certa forma, impõe para a gente, né? Perfeito. E aí a gente não quer ser só a mulher perfeita nas redes sociais, mas a gente quer demonstrar lá a família da Margarina, né, da Doriana, a gente quer demonstrar que a gente é a melhor mãe, que a gente é a melhor esposa, que a gente é a melhor dona de casa, que a gente é a melhor profissional. Por quanto tempo a gente vai conseguir sustentar isso? Perfeito, perfeito. E eu acho que isso também vai de encontro com que a forma como a gente percebe as coisas, né? A forma como eu percebo é diferente da forma de como você percebe. E vamos supor, para mim, eu posso ter um padrão de reconhecer uma foto, né? Olhar uma foto, um vídeo, ver algumas postagens de determinadas pessoas e enquadrar isso a uma felicidade. E achar que essa família, essa pessoa é feliz porque ela faz X coisas. Sim. Então, para que eu alcance a felicidade, eu preciso fazer tais X coisas também, porque aí eu vou conseguir. E não é assim que acontece naturalmente. E olha como tudo isso vai desencadeando outras coisas, né? Quando eu relaciono isso, tudo isso que a gente está conversando aqui, com a produtividade, eu me deparo com o quê? Eu vou me deparar com a distração e a procrastinação, né? Porque o uso excessivo dessas redes sociais, ela vai impactar, não tem como, não dá para fugir disso, né? Ela vai impactar nessa produtividade, né? E ela vai levar, né, essa pessoa à procrastinação, né? Afetando aí o equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, né? O que acaba gerando aí mudanças de comportamento e as tendências, né? Porque a presença desse influenciador digital aí, né? Vamos dizer assim, nessas redes sociais, ela pode sim moldar o comportamento, as preferências culturais, e muitas vezes de forma muito superficial, viu, Lilia? Esse tema, eu entendo assim que ele é um tema bem, bem relevante, porque ele toca os aspectos profundos aí da vida moderna e a forma com que as tecnologias digitais estão moldando essas experiências humanas, né? Falar sobre a necessidade de equilíbrio, estratégias de promover uma saúde mental positiva e o papel das redes sociais na formação da identidade pessoal e social desse indivíduo. Perfeito. É o que a gente está dizendo, né? Que a gente precisa ter um modelo para ser seguido, porque esse modelo eu entendo, né? Eu observo esse modelo e esse modelo é o modelo mais bonito, é o perfeito, e essa família é feliz, essa pessoa é feliz, então eu tenho que me enquadrar. Só que na vida real vem esse contraponto, porque eu não consigo enquadrar o modelo da outra pessoa, né, as vestes, né, na minha vida. Porque eu não vivo sozinha, eu tenho pessoas que vivem comigo e eu não posso controlar o outro. Eu não tenho como controlar a forma como os meus relacionamentos a partir do outro tem que seguir. Sim. Eu consigo controlar e moldar o meu comportamento e também a minha percepção. Eu acho que esse bate-papo vai mais nesse sentido, né? Como a gente percebe o outro, como a mulher em específico, ela vem se percebendo e ela tem se cobrado ao ponto de alcançar padrões para estar dentro, né, de um quadro social, para se sentir bem-sucedida. E às vezes esse bem-sucedida, ele está numa coisa muito mais simples, muito mais atrás dos bastidores,
onde eu não divido com ninguém, onde eu curto ali com a minha família, onde eu curto meus momentos de uma forma mais privada, e sim, e nesses momentos eu encontro a felicidade. E eu não tenho essa necessidade de ter que publicar esses momentos para dizer, olha, eu também alcancei esse padrão. Nem tudo precisa ser postado. E a gente não está colocando demérito em quem posta. Cada um tem a sua liberdade de postar e registrar os seus momentos. Mas é a gente fazer uma autoavaliação para que esse alcance, essa corrida que é incansável, da gente chegar a determinados padrões, não vire não vire contra a sua saúde. Você não fique sem saúde por conta disso. Porque eu acho que aí é que está o equilíbrio. Quando a gente encontra o nosso padrão, o nosso comportamento se modela a nossa realidade, a gente não vai viver frustrada, a gente não vai procrastinar, como você falou, as nossas relações elas vão ter mais produtividade, porque eu não estou competindo com ninguém, o meu padrão de beleza não vai ser equiparado a fulana X ou a Y, porque eu estou bem comigo mesmo. E aqui a gente não está dizendo que não é para fazer atividade, não é para fazer academia. Então, ele precisa estar bem com ele para que as suas relações elas vão correndo de uma forma mais saudável. Exatamente. Deixar de lado um pouquinho essa questão da perfeição, mas existem também pessoas que já chegaram em um nível tão grande que hoje sente muita dificuldade para tentar regredir essa questão de se exigir tanto, né? Sim. Acho que é o fazer o básico mais bem feito, como eu sempre uso do meu esposo, é fazer o arroz com feijão bem feito, porque o resto a gente encaixa e a gente tá bem com a gente. Se A ou B, pessoas que a gente considera como pessoas que performam muito bem, e nossa, como eu admiro essa pessoa, pega, encaixa e modela aquilo que realmente vai fazer sentido, e desde que não tire a sua saúde com as demais coisas que a gente faz, né, como mulher nos dias atuais. Então, a gente tem que equilibrar esses pratos e a gente não pode perder nossa saúde. Então, se de repente a pessoa que estiver assistindo esse vídeo tocou num ponto muito sensível e ela percebe que ela não consegue por si só buscar esse equilíbrio, buscar esse ajustamento na sistema que a gente fala da homeostase, né, que é buscar esse equilíbrio, realmente buscar suporte psicológico, tentar ver os papéis que a gente está lidando, né, na sociedade e fazer assim, um ajustamento interno em relação a isso, porque é um desafio. A vida moderna, né, com o avanço da tecnologia, com tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo, a coisa acabou de acontecer num lugar, todo mundo já está sabendo em outro, e aquele boom de informação. Então, se a gente não está bem e a gente percebe que por si só a gente não está conseguindo dar conta, é levantar a mão, é buscar uma rede de apoio, é buscar uma ajuda psicológica, porque as outras coisas precisam continuar acontecendo, né? A vida vai muito além, né, de tudo isso. E precisa ter essa sensibilidade de se perceber, e quando se perceber nessa situação, olhar para si próprio com compaixão, com carinho, com acolhimento, né? Olhar para você com respeito, né? Entender os seus limites e perceber quando há necessidade de buscar essa ajuda. Perfeito. Perfeito. E é isso, né? A gente vai construindo relações, a gente vai passando assim pelos desafios, a gente vai assumindo novos papéis. Então, a mulher que ela assume a maternidade, ela não deixou de ser mulher, da mesma forma que quando ela assume uma liderança, continua sendo uma mulher. É esse processo de se estar bem com ela mesma, né? E vai ter desafios? Vai. Sim. Eu acho que a vida toda, né? Mas quando a gente vai de encontro com autoconhecimento, a gente vai minimizando as frustrações, porque a gente
não vai ficar realmente presa a coisas que deixaram de acontecer porque eu assumi uma maternidade, ou coisas que acabaram se rompendo por conta disso, e a gente vai buscando assim esse equilíbrio para conseguir continuar dando conta das coisas. A gente não pode parar, a gente não precisa parar. É isso. Eu acho que hoje nós conseguimos passar, né, essa mensagem, tanto das questões das redes sociais, quanto essa questão da identidade da mulher, que ela não precisa desenvolver padrões aí para atender, ela precisa ser só ela mesma, né? É bacana, sim, estar bonita, mas é mais bacana estar bem consigo própria, porque isso, de uma certa forma, vai refletir em quem está próximo de você. Você não precisa atender a expectativa de ninguém, mas sim primeiro a sua. Porque se você não atende às suas próprias expectativas, dificilmente você vai atender a do outro. Exato. Né? Isso vai ficar sempre muito evidente, né? Eu acho que é o dia mais para a gente pensar nos nossos papéis, buscar ficar bem com tudo que a gente está assumindo ao mesmo tempo, a gente buscar assim, uma referência, mas não para a gente se igualar, e isso trazer, de certa forma, um sofrimento, mas sempre a gente ter um parâmetro de assim, poxa, alcançar voos, né? Poxa, isso daqui é legal, nossa, não tinha pensado em fazer tal coisa, mas não que a gente tenha que modelar 100% da nossa vida em prol daquilo que a gente assiste, porque nem tudo que a gente vê, como você bem colocou, é o que de fato acontece. Então a gente não precisa ficar preso nisso, né? Exatamente. E é isso. Nós vamos finalizar por aqui, né? Eu quero também agradecer a você que parou aí em algum momento do seu dia, da sua rotina, para assistir. Espero que esse tema de hoje possa trazer algumas reflexões, para que você possa se olhar, para que você possa se perceber, para que você possa se atentar a algumas situações que talvez você entenda que precisa mudar, né? Eu gosto muito de terminar esses temas dizendo, nós não estamos aqui dizendo que você precisa fazer, que você não precisa fazer, mas são temas a nível de reflexão, né? Refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas condutas, sobre o que as minhas ações estão gerando, está trazendo como retorno, se é benéfico, se é maléfico, se eu estou tendo prejuízo, se eu não estou, né? É mais para que possamos juntos refletir a cada conversa, a cada bate-papo, enquanto nós falamos, enquanto nós ouvimos uma a outra, nós também fazemos as nossas próprias reflexões. E às vezes alguns insights acontecem aqui, nesse bate-papo. Eu não tinha pensado sobre isso, eu também preciso melhorar isso, né? Então, que esse tema de hoje possa trazer aí reflexões profundas na sua vida, porque com certeza trouxe na minha e na da Lília. Sim, e dizer para essa mulher que está nos ouvindo que ela se sinta acolhida, porque nós somos mulheres, nós passamos por essa maternidade, desafios da vida profissional, nós também vivendo nesse boom, né, de tecnologias. Sim. E a gente busca o equilíbrio a todo tempo, então se sinta acolhida, você não está só, você não é a única que pode estar passando aí por um processo assim difícil, né, de poxa, eu quero dar conta de tudo e eu não estou dando conta de nada, então se for preciso, pensa um pouco, Sim. Se reconecta com você mesmo, e logo as coisas elas começam a se encaixar e você começa a retomar aquilo que faz sentido para você. Sempre acho que o ponto é priorizando, né, a saúde mental, priorizando estar bem consigo mesmo, para conseguir ser útil nas demais coisas que você tem que dar conta também. Exatamente. É isso aí. E nós paramos por aqui, né? Terminamos aqui, e logo, logo nós vamos trazer um tema aí tão relevante quanto esse, né, Lília? Isso mesmo. Um beijo e até mais, pessoal. Até mais, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.